Talvez essa seja a peça ou a trama que eu mais estou apaixonado e eu diria viciado também. Pode ser? Eu acho que sim, eu acho que eu estou um pouco viciado. E aí, eu vou ensinar a fazer ela porque eu usei ela nessa calça, que foi um sucesso lá no meu perfil do Instagram. E aí muita gente pediu e eu já tinha planejado de gravar a aula da trama apenas, mas eu vou te ensinar a fazer uma peça usando essa trama, ok? Beleza? E eu vou utilizar o Camila Fashion, que é o meu xodó, né? Eu utilizo bastante aqui nas minhas peças e no meu canal, que vocês sabem que eu amo, que é o fio 100% algodão mercerizado da Linhas Corrente. E a minha cor favorita é a segunda peça que eu faço já usando essa cor, é a cor 121, tá? 00121, tá bom? Cor 00121, que é este azulzinho lindo demais. Ele não, eu acho que ele é um azul celeste, né? Eu diria. Me conta nos comentários o que vocês acham. Que tom de azul é este? Então eu vou utilizar esse com agulha 4 milímetros, tá? Nossa, Rodrigo, mas é um fio tão fino, como é que você vai usar com outra agulha 4 milímetros? Então, eu uso fio duplo, né? O fio duplo facilita demais, além de render muito trabalho, ele dá uma certa estrutura, mas o caimento continua perfeito, assim como todas as peças feitas com Camila Fashion, tá? Então a gente usa dois cabos e a partir daí a gente vai começar a peça. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda, né? Compartilha muito essa aula porque eu estou gravando um horário bem tarde, tá? Pra facilitar pra vocês, mas enfim, me deem esse engajamento aí, me ajudem, tá bom? Vamos começar? Olha só, eu sempre costumo utilizar dois cabos a partir de um novelo só, tá? Eu tiro um fio de dentro, do meio do novelo, e o cabo de fora, junto os dois, e assim eu vou puxando, tá bom? Facilita demais. Ah, mas eu quero puxar um de cada novelo. Não tem problema, né? Já que a gente vai usar mais de um novelo, você pode puxar e dar na mesma, tá bom? A gente vai começar fazendo o cos. E o cos eu vou fazer uma medida de um tamanho equivalente ao tamanho 40, tá bom? Então eu vou fazer. E a gente começa a bermuda pelo cos, sempre, tá bom? Ah, mas eu quero fazer diferente. Vamos fazer pelo cos? Vai facilitar? É mais fácil, é mais rápido, é mais gostoso, você vê a peça formando. Então vamos assim mesmo. Ai, que bom que você concorda. Olha só, a gente vai fazer nozinho corrediço, né? Nozinho para começar a correntinha. E para fazer o cos é a coisa mais fácil que tem, tá? Esse tipo de cos, que é um cos diferente que eu já tenho aqui no meu canal. A propósito, ó, acho que eu falei da agulha, né? 4 milímetros, tá bom? Agulha Prim, tá maravilhosa. Desliza muito com esse fio, é maravilhoso. Então a gente vai fazendo correntinhas, eu vou fazer 10, tá? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Olha só, se você quiser, eu vou fazer 11. Se você quiser, no caso, né? Geralmente as mulheres utilizam coses ou cossas. O que cos é? Já tem essa, né? Cos, enfim, faz o cos um pouquinho maior, né? Porque utiliza mais pra cima, fica mais acinturado. É diferente do homem, né? Que utiliza um cos um pouquinho mais pra baixo. Você pode aumentar esse cos e fazer o tamanho que você quiser, ok? Importante ressaltar isso. Pode fazer o cos do tamanho que você quiser. O que dita o tamanho do nosso cos é a quantidade de correntinhas que você vai fazer. Eu estou fazendo 11, né? Porque eu quero usar só 10 pontos. E aí, a partir disso, ó, a gente vai virar. A gente está vendo a correntinha aqui, né? A gente vira ela e atrás dela tem esses calombinhos, né? Essas lombadinhas, ó. E eu utilizo essa alça mesmo, tá? Porque eu gosto, o acabamento fica melhor. Então, ó, vou pegar essa alcinha. Pulo primeiro, pegar essa alcinha de trás, ó, e vou fazer pontos baixos. A construção do cos é inteiramente ponto baixo. E aí você vai pegando sempre essa alcinha de trás, ó, e vai fazendo pontos baixos, tá? Ponto básico do crochê, correntinha, ponto básico, ponto baixo também é. E aí usando a alcinha de trás, por isso que é importante também não tensionar muito as correntinhas, tá? Para que a agulha passe com facilidade aqui, ó, você não sofra para fazer esses primeiros pontos. É muito rapidinho, muito gostoso. Sério, já mostro como que vai ficar, como que vai ficando o cos, tá? Olha aqui. Vou fazer o último ponto, né? A gente não pode deixar o último ponto sem fazer. E é isso. Ó, temos o comecinho do nosso cos. Como eu sou destro, vou virar o trabalho para esquerda,
certo? E a gente vai usar só a alcinha de trás da correntinha, ó. Tá vendo como a gente geralmente pega as duas alcinhas, né? Ó, pegou as duas. Nesse caso, a gente vai usar só a alcinha de trás. E aí, quando a gente vira o trabalho, não precisa subir correntinha não, tá? Só aqui, ó. Ponto baixo novamente. E de novo, alcinha, ponto baixo. Pegou só a alcinha de trás? Ponto baixo. Alcinha de trás é o que, Rodrigo? É essa alcinha aqui, ó, da correntinha, que fica pro lado contrário ao nosso corpo, né? Essa daqui tá do lado do nosso corpo e essa outra não está. Então a gente vai pegar só uma alcinha e vai fazendo pontos baixos só nessa alcinha, tá bom? Fica muito legal. É o famoso ponto sanfoninha, né? Então o cos fica lindo e fazendo assim rende também, tá bom? Após fazer isso, vai virar o trabalho novamente, não dá para esquecer o último ponto. Virou e tudo de novo. Primeiro buraquinho, ó, a agulha já entra ali, ó. Aqui, ó, ponto baixo. Olha só que coisa. Vai pegando só a alcinha de trás e assim você vai fazendo várias carreiras, tá? Tipo assim, inúmeras carreiras mesmo. Vai fazendo várias carreiras até chegar na medida que você deseja, né? E eu vou fazer equivalente ao 40 centímetros, né? De cos. No caso, 80, né? Ó, não esquece o último ponto, que ele fica mais escondidinho ali, ó. Ele fica mais escondidinho e esse não pode ser esquecido, senão a peça vai diminuindo, né? Se você quiser ir contando todas as carreiras, você contar e tem que dar a mesma quantidade de pontos, né? 2, 4, 6, 8, 10, 9, né? 10, 10 com o primeiro, ok? Todas as carreiras, se você quiser ir contando, 10, 10, 10. Ah, fez 9, tá faltando um ponto, né? Facilita. E aí, a construção do cos é dessa forma, só isso. Ponto baixo usando a alcinha de trás, tá? E eu vou voltar aqui com ela já um pouquinho maiorzinha para te mostrar como que ela tá ficando. Olha só como ela está depois de algumas carreiras. Olha que fofinha. Olha que lindo, né? Ele facilita demais, ele rende bastante também, ele rende mais do que se a gente fizesse o ponto baixo vai e vem sem pegar na alcinha de trás, se a gente pegasse nas duas alcinhas. Demoraria um pouquinho mais, tá? Mas também fica bom. Mas este ponto aqui, ó, ele dá esse efeito que fica muito legal. Depois a gente fecha a peça, né, e desce a bermuda. E olha aqui, tá? É assim, se a tua está assim e está retinha nas laterais, ó, que é importante que esteja retinha, então é porque você está fazendo certo, tá? Ai, tá diminuindo. Pera lá, vamos contar os pontos novamente para ver se está certinho, né? Então é isso, você vai continuar fazendo esse cos por algumas, muitas carreiras até chegar na medida que você deseja, tá? Importante que a medida seja a medida do quadril, né? Muitas vezes do quadril, do que da cintura. Por quê, Rodrigo? Porque se você fizer através da cintura, pode ser que no quadril não passe, né? Ou fique justa demais. Então é importante que você faça através da medida do quadril, ok? Mas, o que que eu tô fazendo? Como eu falei, estou fazendo a peça no tamanho equivalente ao tamanho 40. O que que eu faço? Eu vou lá no Google, medida padrão tamanho 40 masculino. Vai te dar lá uma tabelinha. Tantos centímetros de quadril, tantos centímetros de cintura, tantos centímetros de perna. Tudo isso facilita, tá, gente? A gente tem internet hoje para facilitar a nossa vida. Então é isso. Se você tá com dúvida, pode ir lá na internet e ver o tamanho que você precisa fazer, tá? Vou seguir aqui, você vai seguindo daí, tá? Eu espero que você esteja conseguindo. Não esqueça de comentar muito nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, comente também, tá? A partir desse processo. E aí eu volto quando eu tiver com o meu cos já grandinho, tá bom? Cheguei no tamanho que eu queria e eu posso te contar um segredo. Você sabia que se você medir as suas roupas conforme o tamanho que você usa, vai dar bem certinho este tamanho, sabe? Porque a gente pensa, tamanho 40, 42, 38, 44. O que que é isso, né? O que é polegada? É palmos? Na verdade são centímetros, tá? Então se você deixar a sua peça retinha, né? E certinha num lugar plano e você medir,
Vai dar certinho, ó. Eu precisava, né, como eu comentei, fazer um tamanho 40, equivalente ao tamanho 40. E cheguei nos 40, tá? Não estou esticando a peça, tá? Porque tem isso também, ela pode esticar um pouquinho, ela pode ceder, você precisa levar isso em conta. Estou fazendo esse tamanho porque a pessoa que vai usar gosta que fique mais solto, senão eu faria menor, faria alguns centímetros menores, só para não, para ter aquele espaço de ceder a peça depois, né? Então agora, a gente, depois que tem a peça feita, a gente vai pegar a ponta que a gente está fazendo, né? O final, com o comecinho aqui, e a gente vai finalizar. Então, como é que a gente finaliza, ó? Puxa o primeiro ponto, agora pegando todas as alcinhas, tá? Eu gosto de finalizar dessa forma. Ó, pega as duas alcinhas, todo buraquinho, puxou para frente. Agora você vai pegar outra peça e vai finalizar dentro dela, tá? A finalização vai ser dentro da outra peça, ok? Em qualquer lugar que você der para colocar a agulha ali naquela primeira carreira, é onde você vai colocar e vai finalizar ela. Vou repetir. Ó, peguei o buraquinho aqui, que é o segundo buraquinho. Vou puxar o fio, venho lá na outra peça, no segundo ponto, e puxo o fio lá de trás e finalizou com ponto baixo de novo. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica mais seguro, tá? Ó, dentro do próprio ponto eu tô pegando mesmo, tá bom? Facilita muito. E aí eu puxo o fio, né? Que eu já tô segurando, que é o fio do novelo mesmo. Aqui pra frente, ó. E finalizo este ponto dessa forma, ok? E assim a gente vai, tipo, costurando, né? Tipo, costurando a peça, uma ponta na outra. E é necessário que faça isso agora, tá bom? Pra gente conseguir dar continuidade a- ao trabalho e ao cos, né? E aí você deve estar se perguntando, tá, mas ele falou da agulha e tinha uma tesoura lá no comecinho, né? Vocês perceberam que eu não falei da tesoura? Que a gente não vai precisar muito da tesoura. Aliás, a gente já precisaria da tesoura, mas na verdade não, né? A gente quase nem usa a tesoura. Ai, bati na câmera, foi mal. E é assim que é. A gente bem pouco usa a tesoura aqui. Eu tô refazendo o ponto, porque eu acho que eu peguei só um fiozinho. Ó, olha só como a gente vai finalizando, tá? Ela fica costurada. Eu gosto de fazer assim pra dar mais segurança mesmo, tá? Pra ficar mais seguro e a gente conseguir finalizar. E também ficar discreto, né? Não fica nada muito gritante, não. Fica discretinho. Tô fazendo o penúltimo ponto. Ó, aqui e vamos para o último, que é, né? Porque tem o último aqui, ó. Não dá pra esquecer o último. O último com o último e finalizamos, tá? Essa pontinha aqui que tá me incomodando, chatinha. E é isto, olha só. Fechamos o cos, tá bom? Ó, fica assim, tá? Ai, nossa, Rodrigo, fica muito aparente. Eu gosto de fazer desse jeito. Pra mim está tudo certo, ao mesmo tempo fica bem discreto. Fecha do jeito que fica um jeito seguro de fechar para que a gente consiga dar continuidade à peça. Na verdade, ela vai crescer para lá, tá? Porque como a gente está com a agulha desse lado. Então agora a gente vai dar continuidade. E é simples. Como assim simples? Antes da gente começar a fazer aquela trama maravilhosa, perfeita e tudo mais, a gente vai fazer uns pontos baixos nessa em toda essa peça, tá? Em toda essa parte aqui, ó. A gente precisa fazer esses pontos baixos, ok? E aí a gente vai fazer 2 pontos em cada buraquinho, ó. Tem um buraquinho aqui, tem outro buraquinho que é o ponto deitado. Ó, tá vendo que aqui, ó, onde tem o relevo, não tem como a gente fazer um ponto aqui. Então a gente vai fazer onde tá aberto, onde tem o buraquinho. Aqui tem um buraquinho, eu vou fazer 2. Ó, aqui, ó, onde é o relevo, não tem. Mas aqui onde tem o buraquinho, tem o espaço para fazer o ponto. Então você vai fazer o ponto ali mesmo. Novamente, ó. Não tem.
a gente vai fazer 2 pontos. Por que que a gente precisa fazer esse tipo de acabamento, né? Para que a gente consiga depois subir a trama. Independente da trama que você for fazer, você precisa fazer o acabamento em ponto baixo para ficar melhor de ser feito, né? Vai ficar mais bonitinho também na prática e conforme o uso da peça, ok? Ó, e por que que a gente está fazendo dois? Porque onde a gente não faz, esse um ponto a mais que a gente está fazendo aqui, ele substitui ali onde a gente não consegue fazer, né? Não é um aumento, tá bom? Não é um aumento. A gente não está fazendo aqui, que é onde está o relevo. A gente está fazendo do ladinho, que é onde tem um buraco, né? E nesse buraquinho a gente faz 2 pontos, porque um substitui ali onde a gente não fez, tá bom? Então você vai fazendo aqui os 2 pontos, vai preenchendo tudo até chegar lá no final, tá? E aí a gente vai começar com o baile. Finalizou aí, eu finalizei aqui, ó. 2 pontos em cada, não fiz nada de diferente do que eu te mostrei, tá? E aí é em toda ela, ó, em toda esse nosso cos, né? E aí, a gente já andou bastante, a gente já partiu, então, do cos, e a partir dele é que a gente vai construir a nossa peça, né? Então agora vem a trama, que é a trama mais linda, que é a trama que dá o charme para essa peça. E aí eu vou te aconselhar você usar um marcador de ponto caso você tenha dificuldade de encontrar o final, o começo de uma nova carreira, tá? Porque é importante fazer a finalização no lugar certinho. Então, é importante que você tenha esse marcador de ponto e você utilize, certo? Ó, depois do último ponto, eu vou finalizar ele aqui, ó. Tirei essa última laçada só para finalizar ele bonitinho ali com um ponto baixíssimo, tá? Fiz uma correntinha. E aí, nessa correntinha e nesse mesmo lugar, ó, eu vou fazer um ponto baixo, um pouquinho mais alongado, e uma correntinha, certo? Depois dessa correntinha, ou melhor, embaixo da agulha e nessa correntinha que a gente fez, é onde a gente vai colocar o marcador de ponto, tá? É onde a gente vai finalizar a carreira. Não esquece, a gente finaliza a carreira no marcador de pontos. É a partir daqui que a gente vai começar a nossa trama, tá? E a primeira carreira, ela vai começar desse jeito. Ponto alto do ladinho de onde a gente fez o nosso primeiro ponto, né? Que foi o ponto baixo, a correntinha que formou um ponto alto. Primeiro buraquinho aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha e no mesmo lugar um ponto alto. Ok? Formou um Vzinho, né? Precisa ter a correntinha no meio. Depois, uma, duas correntinhas. Vamos pular. Um, dois, três. No quarto buraquinho é onde a gente vai fazer o ponto alto. Então, um, dois, três. No quarto é onde a gente vai fazer o ponto alto. E repete. Correntinha, no mesmo lugar. Ponto alto, formou o Vzinho. De novo, uma, duas correntinhas, vamos pular. Um, dois, três, no quarto, Vzinho de novo. E aí todo o trabalho é repetição, né? Essa primeira carreira aqui, ó, é repetição, certo? De novo. Um, dois, três, no quarto, Vzinho de novo. Rodrigo, não precisa saber quantos buraquinhos vão ter aqui para chegar ali e dar certinho? Boa pergunta, mas não precisa, tá? Você sabe, quem me conhece há mais tempo sabe que eu gosto do crochê intuitivo. Aquele crochê que a gente dá um jeito lá no final. Não é uma gambiarra, não é nada assim, nossa, vamos só dar uma escondidinha aqui que não vai estar bonitinho, mas a gente vai só dar um jeitinho. Não é assim. A gente chega aqui no final, a gente sabe o que fazer. E esse é o meu crochê intuitivo, de eu saber como fazer a finalização aqui no final, tá bom? Então a gente vai continuar fazendo nessa primeira carreira, tudinho. Quando chegar aqui, e quando você chegar aqui, a gente vai ver como ficou, tá? Independente da quantidade de pontos que você fez. Porque você percebeu que eu não te dei a quantidade de carreiras que eu fiz, né? Eu te dei uma medida.
Então você vai partir da medida e pode ser que a minha seja uma quantidade de carreiras, a sua seja uma outra, e aí depende muito de cada pessoa que está fazendo também, da tensão de ponto, o fio que está usando, tudo isso influencia. Então não te dei números, né? O que a gente está contando é apenas aqui para saber onde fazer o Vzinho, certo? Então vamos continuar essa primeira carreira, quando chegar aqui no final, eu volto e a gente vê como finalizar. Uma coisa importante que eu notei conforme vai fazendo é que a gente pode se confundir e colocar duas correntinhas entre os Vzinhos, né? Entre os pontos altos. As correntinhas são apenas na separação deles, tá? Duas correntinhas e uma entre os pontos, tá bom? Não esquece. Às vezes pode acontecer, né? A gente no embalo vai indo. Olha só, cheguei aqui no final e olha quantos pontos tem aqui para eu fazer. Vai dar bem certinho, ó. Um, dois, não exatamente certinho, mas assim, a gente faz aquele truque, né? Bom, não vai fazer muita diferença no resultado final. A peça não vai aumentar muito mais, não vai dar uma mega hiper diferença. Então o que que eu vou fazer, ó? Fiz as duas últimas correntinhas e vou fazer o Vzinho. Um, dois, três, quarto, bem grudadinho naquele primeiro ponto alto que a gente fez, ó. E aí, para finalizar, a gente vai finalizar sem correntinhas, né? A gente vai finalizar direto no ponto alto. Esse marcador de ponto. Olha aqui. Tem o Vzinho aqui e tem o Vzinho aqui no comecinho e aquele é o primeiro ponto, que é onde a gente vai finalizar todas as carreiras, né? E a gente vai finalizar com ponto baixíssimo. Bem onde está o marcador. Eu já tiro meu marcador porque ele me atrapalha. Mas onde está o marcador, você vai finalizar com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha. Novamente, no mesmo lugar, não esquece, ó, no mesmo lugar que você tirou o ponto, ok? Você tirou o marcador de ponto e fez a finalização do baixíssimo, é no mesmo lugar que você vai fazer. Um ponto baixo, um pouquinho mais alongado e uma correntinha. Essa correntinha é onde você vai colocar o marcador. Para não dar erro e depois ir o negócio torto, tá bom? Ah, Rodrigo fez errado. Eu não, você, a louca. Ó, tá bom? Para dar certinho e ir retinho essa finalização, faz no mesmo lugar. Agora, a próxima carreira já não é igual à primeira carreira, tá? E você deve ter notado isso. A gente começa já a primeira aqui, ó, dentro do V, dentro do próprio V, ó, nesse buraquinho aqui, a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Nossa, Rodrigo, mas é o mesmo ponto, exatamente, ó. Vai ser V em cima de V. Agora, o restante é que não é. A gente vai fazer duas correntinhas. E onde tem correntinha na carreira anterior é onde a gente vai usar para abraçar essa correntinha que a gente acabou de fazer. Então ela vai abraçar como? Com ponto baixo. Vai subir duas correntinhas, que a gente precisa ter altura para fazer o próximo V. E agora V sobre V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vai repetir. Duas correntinhas. A correntinha da carreira anterior vai ser abraçada por um ponto alto, por um ponto baixo, aliás, e vai subir mais duas correntinhas para ter a altura e conseguir fazer o V. Ó, dentro do outro V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Olha só o efeito que vai ficando, ó, e vai ficando assim, tá? Isso acontece e é necessário, tá, para dar o efeito que a gente quer para a peça. Então, de novo, uma, duas correntinhas. Onde tem buracão, né, a gente vai fazer e abraçar a correntinha com ponto baixo. Abraçou com ponto baixo, vai subir duas correntinhas, vai fazer um Vzinho dentro do outro V. E assim por diante, em toda essa carreira, tá? Ok? Nossa, Rodrigo, mas parece que tem um aumento, parece que ele tá embabadando. É normal isso acontecer, tá? Depois, na próxima carreira, que vai ser a terceira, a gente vai subir ela com essa carreira aqui, né? A gente vai intercalando uma carreira só de Vzinho e correntinha, uma carreira de. Vamos chamar de pétalas, tá? Vamos chamar assim, uma carreira sem pétalas, uma carreira com pétalas. Então a próxima vai ser sem pétalas, que vai fazer com que ela
enxugue. E aí eu vou te mostrar quando eu chegar lá, tá? Ok, agora é só continuar. Depois de fazer o V, você vai fazer duas correntinhas e vai abraçar a correntinha da carreira anterior, vai subir mais duas e vai repetir o processo. Ponto alto, correntinha e ponto alto. Agora, duas correntinhas, abraçou, subiu duas correntinhas. Não esquece dessa subida, tá? Porque se a gente não fizer a subida, olha só, não tem altura pra gente fazer um ponto alto, né? Então precisa ter altura, ó, para daí fazer o ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto de novo. Agora duas correntinhas, abraçar a correntinha anterior e assim vai formando, tá? Vou fazer essa carreira toda até chegar aqui no final, te mostro a finalização e a gente vai para a próxima. Estou fazendo os últimos pontos dessa carreira, vou subir as duas últimas correntinhas e fazer os dois pontos altos separados por uma correntinha e finalizar ela, tá? Ó, igualzinho. Onde a gente vai finalizar? Onde tem o marcador de pontos, né? O que que a gente faz? Ponto baixíssimo. Ok, eu vou tirar meu marcador, porque senão eu não consigo trabalhar. Tá ali, ó, onde eu tenho que finalizar, tá? Ponto baixíssimo. Finalizou a segunda carreira. Correntinha. O que que a gente vai fazer? No mesmo lugar, não esquece. Ponto baixo, um pouquinho mais alongado e uma correntinha. O marcador vai aonde? Onde a gente fez a correntinha. Muito que bem. A próxima carreira é igual à primeira carreira, tá? Então a gente já está na terceira. E essa terceira carreira é igual à primeira. Então a gente vai intercalando as carreiras, tá? E é a carreira mais rápida também. Ok? Ah, uma coisa que pode acontecer também, como eu falei na carreira anterior, que a gente pode se confundir, é que às vezes você pode fazer apenas um ponto, né? Onde deveria ter dois, você às vezes pode fazer um, normal. Aí você tem que cuidar isso, certo? Vamos começar fazendo o Vzinho, ponto alto, correntinha, ponto alto. Agora, como que a gente fez a carreira anterior? A primeira, a gente fazia o Vzinho e fazia duas correntinhas, né? E pronto, duas correntinhas, vamos para o próximo V. Ok? Não esquece. Simples assim. E a carreira mais rápida. A gente faz duas correntinhas apenas, né? Na carreira anterior a gente faz quatro. Então a gente só faz duas e vai para o próximo Vzinho. Faz o V, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E agora duas correntinhas. De novo, onde tem V vai ser V. Simples assim. E aí você percebe que, nossa, antes parecia que ela estava embabadando, né? Parece que as pétalazinhas não vai dar certo. E aí quando você faz essa carreira aqui, ó, ela meio que segura as pétalas, tá? Tô chamando de pétala, né? Mas pode chamar de ondinhas. Mas ela meio que segura, então faz com que ela fique certinha. Olha, aqui ó, o efeito. Tá vendo o primeiro efeito? Fofinho, né? Fica bem vazado, fica fresquinho. Eu gosto particularmente. Depois a gente vai conversar sobre isso, certo? Mas é isso aí. Então, você pegou a manha, você vai intercalar uma carreira de Vzinhos com correntinhas, outra carreira vai ser V, quatro correntinhas, né? Junto aqui um ponto baixo, depois V, quatro correntinhas e assim por diante. Você vai intercalando as carreiras, uma carreira assim, uma carreira do outro jeito, uma carreira de um jeito, a gente vai usar os mesmos pontos, né, em toda a peça, ponto alto e correntinha. A diferença é que em alguma carreira você vai usar de um jeito, na outra carreira você vai usar de outro, tá bom? É isso daí, certo? Combinado? O quanto de carreiras eu vou fazer? Aí vai muito do tamanho do cos que você quer fazer, tá? Geralmente, para um adulto, o cos de 23 centímetros tá legal, tá? É o suficiente. Porém, se tratando desse ponto, que é um ponto, e eu estou usando fio duplo, a gente precisa levar em conta muitas coisas, alguns fatores, né? Um deles é a gravidade.
Porque a gravidade, conforme a peça fica um pouquinho mais pesada, por conta do ponto, por conta do fio que a gente estiver utilizando, a maneira como a gente estiver fazendo, acontece que a gravidade pode trabalhar mais e pode ceder mais. Então, digamos que eu faça 23 centímetros de cos, depois que a peça ceder, ela vai crescer, né? Esse cos vai ficar maior, né? Então talvez você não curta muito, talvez o seu cliente não goste muito. Então eu vou fazer aqui, ó, 21 centímetros. Vou fazer 20 centímetros de cos, tá? Vou chegar a fazer carreiras, não vou falar a quantidade, como eu não falei até agora de nada. Vou fazer 20 centímetros de cos. Quando eu chegar nos meus 20 centímetros, eu volto pra gente fazer a separação, fazer o gancho e separar as pernas. Tudo bem? Ok, tá? Num outro vídeo, no vídeo da primeira bermuda que eu ensino aqui no meu canal, eu mostro e ensino como fazer o cos, né? Para saber esse tamanho de cos para mim, no caso, né? Se eu for fazer para mim e tudo mais. Mas como eu falei já no começo, na internet, no Google, quando é para nos ajudar, tem muita informação. Então você pode pesquisar lá. Gancho de calça, de bermuda masculina. Gancho, tamanho do gancho feminino. Você pode pesquisar lá, vai ter as informações, tá bom? Mas 20 centímetros a 23 centímetros geralmente é o ideal para um adulto, homem ou mulher, tá? Mas a mulher geralmente tem mais quadril. Então, às vezes pode precisar um pouquinho mais do que 20, né? Perfeito? Então eu vou voltar quando eu estiver aqui com os meus 20 centímetros de cos, tá bom? E olha, vai ficar lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Enquanto isso, você pode deixar nos comentários alguma dúvida, alguma pergunta, algum elogio, alguma receita de um bolo, alguma coisa. Pode compartilhar, não esquece disso. Se inscreve no canal se você estiver vendo essa aula e não for inscrito, tá bom? Tô de olho em você. Me ajuda bastante, engaja também bastante, que isso é bem importante, tá? Então eu volto aqui quando a gente para fazer o gancho. Olha só como a nossa peça cresceu, né? Eu fiz então os 20 centímetros que eu havia combinado. E eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 carreiras. Para mim, com a minha intenção de ponto, deu 15 carreiras, tá? Deu os 20 centímetros que precisava, certo? É importante ressaltar, né, e que eu já falei isso antes, que a gravidade pode agir no caso dessa peça, né? Para ela ficar um pouquinho pesada. Não que ela fique pesada para usar, mas e sim pesada por conta dos dois cabos que a gente está usando, né? E tem outra coisa, eu fiz um cos um pouquinho largo, né? Para o masculino, esse cos não vai ficar na barriga, na cintura, exatamente. Às vezes fica um pouquinho para baixo. Se você fizer um gancho, esse tamanho aqui um pouquinho maior, pode ser que sobre muito depois, né? Precisa levar isso em consideração. Para o feminino, talvez você tenha que fazer um pouquinho mais, porque tem mais quadril, porque esse cos não vai ficar na cintura, vai ficar na barriga, né? Muitas vezes ficando mais alto. Enfim, precisa levar em conta esses pequenos detalhes, mas que dá super certo, ó. 20 centímetros, ok. Tá vendo como a peça tá bem alinhadinha? Ó, eu coloquei carreira com carreira, dá bem certinho, ó. Aqui no final eu também coloquei, ó, bem certinho, porque a gente precisa dividir ao meio essa peça. E eu não coloquei mais marcador de ponto aqui, porque a gente vai dividir ela agora, né? Uma coisa que você pode fazer, contar quantos pontos tem e aí dividir ao meio. Mas nesse caso, como a gente tem aqui, ó, o desenho bem certinho dos pontos, a gente não precisa contar, né? A não ser que esteja muito diferente, mas eu acho que é difícil. Ó, deu bem certinho aqui, ó, V com V, ó, deu bem certinho. Tá conseguindo ver? Ó. E aí, o meu meio, está sendo este aqui. Vou colocar o marcador aqui, tá? O meu centro da peça está sendo esse aqui, ok? Por isso que eu coloquei o marcador de pontos aqui, ó, tá? Está sendo esse. Aí, o que que a gente vai fazer? Correntinhas, né? A gente vai fazer algumas correntinhas. E aí, a quantidade de correntinha, é, ela às vezes não varia, tá? Você pode fazer a mesma quantidade, dependendo independente da pessoa, do tamanho, tá? Pode fazer a mesma quantidade, porém,
você precisa ver características suas, se caso você estiver fazendo para você, ou da pessoa que for usar, tá bom? E aí você pode variar entre 15 correntinhas a 20 correntinhas, tá? Se você fizer muito mais correntinhas, essa perna vai ficar muito maior e desproporcional ao corpo da bermuda, tá? Nesse caso que a gente está fazendo aqui. Então, você precisa fazer entre 15 a 20. Eu sempre faço 18 correntinhas. É unânime, tá? Todas as peças, calças, shorts que eu já venho fazendo até agora, porque para o homem, né, não varia muito. Agora para a mulher pode variar, porque às vezes a mulher tem mais perna, tem mais coxa, tem mais quadril. Isso tudo é uma variante que você precisa prestar atenção na hora de fazer esse tipo de essa divisão aqui, essa quantidade, tá bom? Mas aí você vai ter que olhar para tua peça e pensar, bom, eu fiz maior do que a do Rodrigo, né? O tamanho da minha calça, da minha bermuda, não tá para um tamanho 40, tá para um tamanho 44, 46, por exemplo. Você não vai fazer 18 correntinhas, né? Porque vai ficar desproporcional. Você vai ter que fazer mais correntinhas para que fique proporcional ao tamanho da peça que você já vem fazendo até agora. Entendeu? É um jogo de prática. Você precisa prestar atenção na peça que você está fazendo, olhar para ela e pensar: bom, realmente, se eu fizer 18, vai ficar uma perna muito fina e desproporcional à peça. Mas, porém, se você fizer menos correntinhas, não fizer bastante, o restante da perna, né? Se você fizer uma calça, por exemplo, não vai ficar largona, ela vai ficar mais fininha, o que é uma boa. Mas aí é uma questão de você praticar, de você entender isso na prática mesmo. Faz, começa, veste, testa, vê como fica. Isso tudo também faz parte do trabalho, tá? Então eu vou fazer as correntinhas aqui, ó. Aqui onde eu finalizei a peça, tá vendo, ó? Finalizei até agora, retinho, bem certinho. Fiz aqui a finalização com ponto baixíssimo e agora eu vou subir as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, se eu fizer 15, ó, tá? Porém, eu vou fazer 16. Eu falei entre 15 e 20, né? Essa é uma bermuda de tamanho 40. Se eu fizesse o 42, eu faria 18. E dá uma diferença depois, tá? Aí são duas correntinhas, mas vai ser um ou dois pontos a mais que a gente vai fazer. Então, fiz 16, ok? Agora, para a gente juntar, a gente precisa juntar aqui, né? Que é o nosso centro da peça. A gente vai virar ela, ó, para ela ficar, para que a gente não veja o avesso e veja o lado certo da peça, ó, tá? Tô vendo o lado certo dela e vou juntar aqui, ó, com um ponto baixo. Aqui. Olha só, então a gente já tem a divisão das duas pernas, né? Vou refazer para você entender, ó. Eu fiz as correntinhas e fiz 16, tá? E ela estava assim, ó. Estava assim. E aí, para juntar, não posso juntar assim, ó, com a peça do avesso para mim. Eu preciso que ela vire, ó, para que eu veja o lado certo dela. E aí eu feche com o ponto baixo, ok? E aí, tudo que a gente fez até agora, você só vai replicar. Lembra dessa junção aqui, aqui na frente? A gente vai fazer aqui atrás, a mesma coisa, tá? Então, o que que a gente faz primeiro? A gente faz um ponto alto, né? Um ponto baixo um pouquinho mais alongado e uma correntinha. A gente vai pegar o marcador, porque a gente não precisa mais dele ali. Vamos colocá-lo bem naquela correntinha que a gente acabou de fazer, né? Aqui, ó. Que é onde a gente vai finalizar a carreira. E agora a gente finalizou a última carreira até fazer a perna, né, as correntinhas, com essa trama, né? Agora a gente vai para aquela outra. Fez o primeiro ponto, agora vamos voltar a fazer o Vzinho. Faz um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, duas correntinhas, fechou com ponto baixo, sobe dois,
e recomeça. Ponto alto, correntinha, ponto alto, tá? Eu vou fazendo isso daqui, ó, até chegar aqui. E aí eu te mostro como fazer na correntinha, tá? Que é a mesma coisa. Fiz os pontos até agora, ó, e aí cheguei aqui na correntinha, né? E aí, ó, nem deu bem certinho a finalização, né? Então vou finalizar na própria correntinha, ó. Eu já fiz, vou refazer aqui, ó. Fiz o Vzinho, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha do gancho e finalizo. Subo mais duas, né, que é assim que é a trama. Vamos fazer o V. Vamos pular um, dois, no terceiro a gente faz o V. Ponto alto, uma correntinha e o ponto alto. Duas correntinhas, vamos pular dois, um, dois, no terceiro buraquinho, a gente finaliza um ponto baixo. Sobe duas, novamente. Um, dois, no terceiro, finalizou. E assim vai indo, tá? A trama continua do mesmo jeito, independente de onde a gente vai fazendo. Ela vai continuar, certo? Sei que parecia mais difícil, mas é muito facinho, muito gostoso de fazer também. Um, dois. E vamos finalizar aqui, ó, com o V. O Vzinho, ponto alto, correntinha. E chegamos no final, ó. Bem onde a gente precisa finalizar, né? Porque aqui a gente já não faz mais duas correntinhas, né? Porque é a finalização da carreira. A gente precisa finalizar com o baixíssimo. E o baixíssimo vai naquela correntinha que a gente fez. Eu tiro o meu marcador porque facilita, né? E aqui eu coloco o baixíssimo para finalizar a carreira e vamos começar uma nova e assim por diante, fazendo perna por perna. No mesmo lugar, né, a gente faz o ponto, não esquece, ó, que é no mesmo lugar que a gente finalizou o baixíssimo, ponto baixo mais alongado e uma correntinha. Coloca o marcador na correntinha e o que que a gente faz agora? Segue o baile, não tem segredo a partir daqui, tá? Nunca teve. Ó, Vzinho sobre Vzinho, então vai ser ponto alto, correntinha, ponto alto, duas correntinhas, próximo, ponto alto, correntinha, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, correntinha, ponto alto, e agora é isso, tá? Você vai finalizando todas as carreiras no marcador, vai subindo, vai subir uma perna até onde você acha que fica, né, ideal, que seja proporcional, que seja tanto proporcional à pessoa como proporcional à peça que você veio fazendo até agora. Mas é isso aí, tudo que a gente fez até agora para chegar até o cos, você vai fazer agora na perna e vai finalizando aqui atrás, porque daí ela vai ficar escondido, né? E é isso. Eu continuo aqui, você continua aí. Eu volto pra gente começar a segunda perna, tá bom? Finalizei uma das pernas, tá? E aí eu finalizei que eu digo até o tamanho que eu queria. Ah, mas eu quero fazer uma calça. Então você vai seguir, vai fazendo até onde você deseja fazer essa perna, né? Eu fiz aqui, ó, deu 40 centímetros aproximadamente, tá? 40 centímetros de cos e perna, né? Que eu acho que é o interessante. E aí você pode fazer mais, pode fazer menos, enfim, vai muito do gosto de cada pessoa, né? Finalizei com a última carreira com essa trama, né? Porque é a trama que fica retinha. Se você quiser finalizar com a outra trama, né? Que é a trama que fica com as pétalazinhas, né? E onduladinho, e deixar assim, pode deixar. Agora, quero finalizar desse jeito, mas quero fazer uma carreira de ponto baixo, fica bem à vontade, tá? Fica a critério de cada um. Então agora a gente vai fazer a outra perna, e olha só, é normal que ela fique assim, né? Para que o cos, depois quando a gente finaliza, ele fique bem bonitinho. Então a gente vai lá pra onde, né? Pra parte de trás, ó, eu cortei o fio aqui, tá? E por que atrás? Porque é onde a gente finaliza, né? Onde a gente faz a finalização de carreira. E onde a gente começou a outra, né? A outra perna é onde a gente vai começar essa segunda, tá? Do mesmo lado, ó. Aqui a gente juntou a correntinha com ponto baixo, depois fez um ponto baixo mais alongado e fez a correntinha e subiu toda ela aqui.
A gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Vou pegar minha ponta de fio, já tá duplado. Vou fazer um nozinho corrediço. Eu sempre deixo uma pontinha um pouquinho maior aqui, ó, para depois a gente conseguir amarrar e fazer um acabamento legal. E percebeu que a primeira vez que a gente corta o fio, né, é aqui, na finalização dessa perna. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para você conseguir enxergar melhor. Ó, ok? Você pode tanto começar assim, colocando a agulha aqui no buraco, pega a pontinha do fio, puxa para frente, deixa um pouquinho mais perto ali, ó. Aqui. E aí faz o ponto baixo, aqui. Faz o ponto baixo e a correntinha, tá? Ou você pode começar direto com aquele ponto alto, mas eu acho que assim é melhor, facilita mais, tá? Vou recomeçar porque eu acho que eu fiz muito rápido. Aqui, ó. No buraco onde a gente começou o outro, a gente vai colocar a agulha. Já tem que ter o nozinho pronto. Puxa pra frente. Ah, esse fiozinho aqui vai me atrapalhar bastante. Deixar ele pra trás, porque daí assim ele fica escondidinho. Aqui. Abraça e finaliza, né? Agora sim. Faz um ponto baixo, um pouquinho mais alongado e uma correntinha. Aí o que que você faz? Coloca o marcador de pontos na correntinha para depois finalizar a carreira. E aí o que que a gente fez antes, ó? Eu finalizei essa carreira assim como na outra perna, né? A gente vai fazer o outro ponto. E aí você pode seguir, ó, e aí a gente já vem direto para a correntinha, tá? É onde você vai começar. Direto para a correntinha. O que que tu vai fazer? Mesma coisa que a gente fez antes, né? A gente foi fazendo o Vzinho, né? E aí, ó, aqui onde já tem o Vzinho, acho que eu tô longe, né? Aqui. Onde já tem o Vzinho, a gente tá na correntinha do gancho, tá? Você vai fazer o V também. Ponto alto, correntinha, ponto alto. Duas correntinhas. Onde você abraçou antes, você vai abraçar agora, ó. Mesma coisa. Tá, você só espelha, né? O que a gente fala é espelhar. Você espelha o que tem na correntinha. Ok? Subi as duas correntinhas. Vou agora para o Vzinho, assim como eu fiz antes. Ponto alto, correntinha, ponto alto. Duas correntinhas. Vou para o abraço, né? Do ponto baixo. Agora sobe duas correntinhas para fazer o V de novo. Aqui fez o V, um ponto alto, uma correntinha e um novo ponto alto. Aí. E aqui a gente já está saindo da correntinha do gancho, né? Assim como do outro lado a gente fez o V aqui, duas correntinhas, finalizou. Uma, duas. Aqui, ó, abraçou a última. Subiu mais duas. E agora a gente vai para o restante da perna, né? Onde tem V, você vai fazer o quê? Vzinho, né? Ponto alto, correntinha e ponto alto. E agora eu continuo o trabalho, porque agora é a parte mais fácil, né? A gente saiu da correntinha e agora é só seguir fazendo a mesma coisa, tá? Mesma coisa que você fez agora, você vai continuar fazendo nessa outra perna e vai fazer a mesma quantidade de carreiras que você fez na primeira. Você vai fazer agora na segunda, vai dar a volta, vai chegar aqui no marcador, vai finalizar, vai trocar a trama, vai dar a volta, enfim, né? Tudo que a gente já fez até agora, ok? E aí, você vai subir e fazer a quantidade de carreiras conforme a outra perna. Se você fez para uma calça, né? Uma perna mais comprida, você vai fazer a mesma quantidade. Não vai, você vai pela medida na primeira perna, né? Você quer fazer tantos centímetros, aí você vai contar quantas carreiras você fez para repetir nessa segunda perna, tá bom? Bom trabalho aí. Eu vou seguindo aqui e eu volto com o resultado, tá bom? Eu finalizei a minha peça, e você? Finalizou? Ó, eu queria chegar nesse tamanho, né? Ali, a propósito, é um short, né? Uma bermuda. Aí, como eu falei antes, você pode muito bem seguir, fazer.
a sua perna maior, e aí fazer a sua calça, com uma inspiração na minha, né? Na fatídica calça maravilhosa que fez com que eu gravasse a aula e vocês quisessem muito. E aí, finalizei aqui, ó, eu cortei, só não escondi o fiozinho, porque eu quero te mostrar como que eu faço. Quando você finaliza a peça, deixa eu aproximar um pouquinho mais, ó. Eu solto essa última laçada, né, do ponto baixíssimo, pego uma agulha de tapeceiro, puxo esse fio todo para fora e aí a gente vai finalizar ela. Ó, passei aqui e aí ali onde a gente finalizaria com ponto baixíssimo é onde a gente vai passar a agulha. Passou de fora para dentro, não precisa apertar muito, vira, ó, ficou com a linha ali, eu venho para cá e coloco a minha agulha da onde tá saindo o fio, tá? Coloquei ali e olha só, ele forma a correntinha, né? Pra ficar igualzinho. E aí a parte interna é muito simples, né? Você vai passando a agulha por alguns buraquinhos e que não apareça do lado certo, né? Vai passando, conforme o seu gosto, conforme você vê que precisa. Eu chego num momento ali, ó, que eu paro, que é o caso de agora, tiro apenas um fiozinho da agulha e esse que está na agulha eu passo por alguns buraquinhos aqui, ó, para que a gente consiga finalmente amarrar, ó. Aí quando você fez isso aqui, cuidado para não puxar muito o fio, tá? Porque ele pode acabar apertando aqui. E dou os nozinhos necessários, ok? Esses primeiros é só para firmar a linha, não aperto, ó. Aí o outro eu vou apertar, aperta. Agora o último é o que eu faço assim, ó. Eu dou uma volta e duas voltas, tá? Para daí fechar, ó. Esse é o famoso nó cirúrgico. Eu vou fazer até mais uma vez para garantir, ó. Passei uma vez, passei duas vezes. Você vai bem devagarzinho, ó. Aí. Apertou bem, tesoura, corta. E aí eu já fiz os outros, tá? Já fiz da outra perna também. Olha só que linda que ela ficou. Maravilhosa, né? Deixa eu aumentar aqui, ó. Ó, incrível. Eu amo essa cor, sou apaixonado por ela. O cos, maravilhoso também. Tem uma aula, tem um tutorial lá no meu perfil do Instagram que eu ensino a fazer uma saia exatamente com esse cos e eu ensino num vídeo depois a como colocar o elástico, tá? Então, se você quiser colocar o elástico, vai lá naquele vídeo e reassiste. Nesse caso, eu vou só fazer uma correntinha e essa correntinha eu vou transpassar aqui, ó, pra gente amarrar, né? Pra pessoa, pra eu que for usar, pra você, enfim, segurar. Mas é isso aí. Incrível. O que que tu achou? Quero que tu comente bastante essa aula, tá? Ah, a propósito, antes de você comentar ali e curtir, compartilhar, você não necessariamente precisa usar o próprio fio para fazer a correntinha, tá? Ah, eu quero comprar um cordão, quero colocar um cordão diferente, você pode fazer isso também. Coloca um cordão aí conforme o seu gosto, conforme a sua identidade, sei lá, né? Quem sabe você tem um jeito diferente de fazer, então você pode transpassar aqui um cordão comprado, um cordão bonito também. Não que com a correntinha não fique, mas dá um toque diferenciado, né, para peça. Mas é isso. Curtiu? Eu quero ver o resultado dessa peça, tá? Eu quero ver, por favor. Poste no Instagram, me marca para eu ver e compartilhar também. Certo? Obrigado pela presença. Espero que tenha gostado. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no meu canal, tá? Me ajuda bastante. E é isso aí. Até a próxima aula. Tchau.